Olá, sou o professor Jean Carlos Tomazoni, professor responsável pelas atividades de estágio no curso de administração e especificamente trabalho com estágio não obrigatório. Eu sou a professora Andréia, também atuo como PRAE do curso de administração e sou responsável pelas atividades de estágio obrigatório. Professor Jean, quero um estágio, onde posso procurar? 3 dicas importantes para os alunos, os estudantes que estão procurando estágio. Primeiro, mantenha sempre atualizado o seu perfil no LinkedIn. Isso é importante para que alguns recrutadores possam encontrar o seu perfil. Além disso, vale a pena sempre conferir as vagas de estágio que são anunciadas pelo LinkedIn. Se você tem interesse em uma empresa específica, um setor específico, segue essas páginas dessas empresas, dessas organizações, para que você possa acompanhar então as vagas de estágio que são anunciadas por essas organizações. Segunda dica importante também, vale a pena sempre conferir as vagas de estágio que são anunciadas pelas agências integradoras de estágio. CIE, NUB, Gerar são algumas dessas agências integradoras que costumam divulgar as vagas de estágio que estão disponíveis. E por fim, a terceira dica importante é acessar o site da DIEM, que é a Divisão de Estágio e Emprego da UTFPR, onde são divulgadas as vagas de estágios na universidade. Além disso, também sempre conferir as páginas do Instagram da COADM, do curso de administração da UTFPR, onde a gente divulga as vagas de estágio que também estão disponíveis. Professora Andréia, consegui uma vaga de estágio. E agora? Bom, consegui uma vaga de estágio, parabéns para você. Primeira coisa, tem 3 documentos obrigatórios que você tem que entregar. O primeiro deles é o plano de estágio no formato da UTFPR. Você tem que entregar o contrato de estágio, que é o termo emitido na plataforma da UTFPR pela empresa, e a sua matrícula ou declaração de matrícula atualizada. Bom, como é que você faz para saber tudo isso? Entra no nosso e-mail do estágio, existe um tutorialzinho lá em PDF que a gente fez para vocês, com o passo a passo, o que tem que assinar, como preencher a documentação e entregar corretamente, principalmente atenção aos prazos, que vai dar tudo certinho. Então, professor Jean, qual a diferença do estágio obrigatório e do estágio não obrigatório? O que tem de diferente nessa relação? Muito bem, como o próprio nome fala, o estágio obrigatório é uma atividade curricular obrigatória que todo estudante do curso de administração vai precisar realizar, integralizar para se formar. São no mínimo 400 horas de estágio obrigatório que precisam ser realizadas. O estágio não obrigatório, ele é opcional como uma atividade de inserção no mercado de trabalho, mas ele não é uma obrigatoriedade para que o aluno se forme. No estágio obrigatório, então, o aluno pode realizar essa atividade a partir do 4º semestre. Atenção, a partir do 4º semestre até o 8º. É sempre importante lembrar para o aluno não deixar essa atividade lá para o final para dar tempo suficiente para a conclusão e integralização desse estágio obrigatório. O estágio não obrigatório, o estudante pode fazer desde o 1º semestre, desde o ingresso dele no curso de administração, ele pode realizar o estágio não obrigatório. Além disso, é importante também frisar que o modelo de relatório do estágio obrigatório e não obrigatório é distinto. No estágio obrigatório, o modelo é mais estruturado, né, um relatório mais simples, e no estágio obrigatório, então, nós precisamos de um modelo de relatório que é mais descritivo, onde o estudante precisa mostrar a sua capacidade analítica de descrever as atividades que ele fez no estágio e analisá-las para entregar para o orientador que vai receber esse relatório e vai atribuir uma nota sobre esse relatório, porque o estágio obrigatório é uma atividade curricular obrigatória que vai ser integralizada lá no histórico escolar do estudante. Então, essas são as principais diferenças entre o estágio obrigatório e o não obrigatório. Professora Andréia, como encontro um orientador de estágio? Bom, o orientador de estágio, ele é designado pelos PRAEs, porque existe uma regulamentação interna de que cada professor só pode orientar 10 alunos, ou ter até 10 contratos ativos por semestre. Então, nós designamos internamente quem vai ser o orientador, e, sendo possível, a gente encaminha o orientador dentro da área de estágio que o aluno está desenvolvendo, mas nem sempre a gente consegue, mas em termos de... não é o mais importante. Deixe esse campo do seu plano de estágio em aberto, porque nós temos que preencher na documentação os dados do orientador no nosso sistema interno de controle e de documentação. Então, deixe em aberto. Em regra, os professores PRAEs devem escolher atribuir o professor.
Professor Jean, uma dúvida recorrente, entrei no estágio, o que acontece agora? Bom, a partir do momento que você ingressa no estágio, então a cada 6 meses de realização de estágio é obrigatório, é uma normativa, é obrigatório que o estudante apresente então um relatório de acompanhamento de estágio. Esse relatório vai ser preenchido pelo estudante, pelo supervisor, eles vão assinar esse documento e esse documento vai ser entregue então para o orientador de estágio, o professor orientador do curso de administração, que vai receber esse relatório, vai fazer o seu parecer e vai anexar então esse relatório ao processo do aluno no SEI, para que seja feito então a conclusão da obrigatoriedade desse acompanhamento. Muitos estudantes, né, acabam extrapolando esse prazo. Se não for concluída a entrega desse relatório a cada 6 meses, o orientador obrigatoriamente vai comunicar os PRAs e nós vamos entrar em contato então com a unidade concedente, e essa unidade concedente, em alguns casos inclusive, a gente pode solicitar o encerramento do estágio pelo não cumprimento dessa obrigatoriedade. Então, se você está realizando estágio, você já realizou 6 meses de estágio, é importante que você converse com o seu supervisor, com o seu orientador, e faça então a realização da entrega desses relatórios para garantir que você conclua, que você cumpra todas as obrigatoriedades de acompanhamento de estágio. Professora Andréia, uma dúvida importante. Posso validar um estágio não obrigatório como obrigatório? Não, não há essa possibilidade, porque o estágio obrigatório, ele tem exigências que estão relacionadas ao plano do curso, ou seja, tem as 400 horas mínimas que devem ser cumpridas, entrega de relatório específico, visita do supervisor da unidade concedente. O que você pode fazer com o estágio não obrigatório? Validar como atividades complementares, desde que todos os documentos, todos os relatórios de estágio que são exigidos estejam postados, né, entregues, assinados e que não haja nenhum tipo de pendência para que essas horas possam ser validadas posteriormente. Professor Jean, eu consegui um estágio novo, mas eu estou atualmente num estágio. Eu quero mudar de estágio. Como é que eu faço essa transição? Muito bem, nessa situação você deve conversar com o seu supervisor de estágio, onde você está realizando o estágio, comunicar que você vai fazer então a rescisão e solicitar que o RH da empresa, então o supervisor e o RH, façam a emissão de um termo de rescisão antecipada do seu contrato. Com esse termo, então, você vai encaminhar para o e-mail do estágio da administração, nós vamos receber essa rescisão, vamos dar a conclusão desse processo de estágio, e a partir de 4, 5 dias após a entrega dessa rescisão, você vai poder apresentar, então, os documentos de admissão, o novo termo de compromisso de estágio, plano de estágio e a declaração de matrícula, para que seja feito, então, um novo contrato de estágio na empresa onde você vai realizar estágio. Então, o fluxo é, basicamente, solicitar a rescisão antecipada da unidade concedente onde você está realizando estágio, e a partir de um prazo de 4, 5 dias você pode encaminhar então a documentação para admissão no novo estágio. Então é simplesmente vocês solicitarem a rescisão antecipada do contrato, que é um direito que vocês podem solicitar a qualquer momento no estágio, e tendo rescindido o contrato anterior, vocês podem então entregar a documentação para a realização do novo estágio na nova unidade concedente de estágio. Certo, professor. E eu tenho que estar com os relatórios de estágio regularizados? Isso é importantíssimo, né? Para vocês realizarem, tanto nessa situação da rescisão antecipada, como na conclusão no período normal do estágio, para vocês realizarem um novo estágio, é importantíssimo que vocês estejam regulares com a entrega dos relatórios. Se os relatórios não estiverem em dia, não estiverem entregues todos os relatórios devidos do estágio anterior, nós não vamos realizar o novo termo de compromisso de estágio, porque é uma obrigatoriedade a entrega dos relatórios do estágio anterior para que a gente possa então firmar um novo termo de compromisso de estágio. Professora Andréia, uma pergunta que é muito recorrente. Estou realizando um estágio que é não obrigatório e desejo mudar a modalidade para estágio obrigatório. Posso fazer isso? Como é que eu posso fazer? Sim, o processo é muito simples, basta que você faça o que a gente chama na linguagem técnica de um termo aditivo, ou seja, existe um contrato, você está modificando uma cláusula desse contrato. Então, basicamente, o seu estágio, esse documento vai dizer que o seu estágio
passa a ser obrigatório, e aí você tem as obrigações, que cumprir as exigências que estão específicas na lei de estágio, que é fazer as 400 horas, apresentar o relatório de estágio, que nós fornecemos um modelo de referência, e ao término dessas 400 horas, você pode continuar como estágio obrigatório, ou a empresa pode fazer um novo termo aditivo e você pode voltar a ser um estagiário como um estágio não obrigatório. Não muda nada para a empresa, mas algumas empresas preferem apenas fazer pelo período das 400 horas. Mas o importante nisso é conversar com a empresa antes, verificar se existe essa viabilidade. Não precisa já começar sendo um estágio obrigatório, você pode começar a analisar a possibilidade de fazer nessa empresa, ou você também tem que verificar se você gosta ou não dessa empresa. Se, ok, a empresa estiver de acordo, você está de acordo, solicita um termo aditivo, né, que é o documento, faz um novo plano de estágio, muda, né, que afinal de contas você está mudando uma relação contratual para outra, e entrega junto com a declaração de matrícula, encaminha lá para o meio de estágio e a gente dá prosseguimento. Professora Andréia, se eu trabalho numa empresa como seletista, eu posso validar essa minha experiência como estágio obrigatório? Sim, você pode validar como estágio obrigatório. Você tem que estar pelo menos 12 meses nessa empresa, trabalhando nessa empresa, com esse vínculo empregatício. As suas funções têm que estar de acordo com a grade curricular do curso, ou seja, né, tem que ter uma afinidade, então você tem que estar num departamento, num setor, numa atividade que corresponda àquilo que você está aprendendo no seu curso. Basta que você entre em contato pelo e-mail do estágio solicitando a relação de documentos, você vai apresentar alguns documentos que a gente encaminha para você todas as orientações, e mais a obrigatoriedade também de um relatório de desempenho, que é um relatório bem mais detalhado. Esses documentos têm que ser assinados por você, pelo seu supervisor, e aí a gente, em regra, solicita que toda a documentação de validação ela seja enviada no máximo até 45 dias antes do encerramento do semestre, para que haja tempo hábil para fazer a avaliação dos relatórios e da documentação. Professor Jean, explica para mim qual que é o papel do orientador ao longo do processo do meu estágio. Muito bem, o professor orientador ele é o primeiro contato do aluno. Tudo o que acontecer ao longo do desenvolvimento do estágio na empresa, seja uma dúvida, seja uma questão, um esclarecimento, ou até mesmo um problema com a unidade concedente, vocês devem procurar o seu orientador. Além de fazer os relatórios, a assinatura dos relatórios a cada 6 meses, o orientador ele tem a obrigatoriedade de acompanhar o estágio do estudante. Então, ao longo desse desenvolvimento do estágio, toda e qualquer dúvida, problema ou algum esclarecimento que vocês precisam, vocês devem entrar em contato com o orientador. Até mesmo sobre uma demanda específica da empresa, sobre alguma atividade, uma situação, problema que a organização demandou para você, você pode entrar em contato com o orientador para que ele possa dar dicas, orientações, soluções, recomendar leituras para o desenvolvimento desse estágio. Então, o orientador ele é o primeiro contato. Todo e qualquer problema, toda a situação deve ser reportado primeiro ao professor orientador. Na falta desse orientador ou com algum problema de comunicação com esse orientador, os PRAs estão aqui para fazer esse papel de fazer esse esclarecimento, resolver essas questões. Então, o orientador é o primeiro contato, é aquele contato que vocês devem manter constantemente ao longo do desenvolvimento do estágio. Professora Andréia, uma pergunta que é recorrente. Como é que podem ser realizadas as assinaturas dos documentos do plano de estágio, termo de compromisso de estágio? Bom, as assinaturas elas podem ser manuais ou digitais. Desde a pandemia, nós temos dado preferência pelas assinaturas digitais. Lembrando que a assinatura digital válida é a assinatura digital que tem um código de rastreamento, que pode ser do Gov ou outras empresas que normalmente compram, né, ou possuem algum tipo de pacote de assinatura corporativa. No caso das assinaturas manuais, elas também são válidas, né? Os contratos da UTF ainda prevêem isso, mas tem que adicionar um carimbo da empresa, onde apareça o CNPJ, para que aquela assinatura esteja devidamente validada. Agora, o que não pode ser confundido em termos de assinatura digital assinatura digital válida, que tem validade legal, ela tem código de rastreamento. Só fazer um desenho, o desenho não é uma assinatura digital, é só um desenho, não representa, não caracteriza o documento. Professor Jean, encaminhei a documentação, e aí, quando é que eu posso começar o meu estágio?
Muito bem, essa é uma dúvida muito importante. Você só pode começar o seu estágio depois de receber um e-mail da DIEM com todos os documentos assinados por todas as partes da UTF-PR. Então, depois que nós recebemos os documentos, nós fazemos as conferências desses documentos, o PRAE assina essa documentação, o orientador assina essa documentação e depois o representante da UTF-PR, da DIEM, vai assinar essa documentação. Somente após você receber o e-mail com todos os documentos plenamente assinados que você pode dar início ao seu estágio. Se os documentos não forem assinados pela UTF-PR, esse termo de compromisso de estágio não é válido. Né? Você só pode começar o estágio depois da documentação assinada pela UTF-PR ser entregue para você. Quando você recebeu, a partir da data que está firmada lá no termo de compromisso de estágio, você pode começar o seu estágio. Professor Jean, o que você diria de recomendação geral dessa conversa? Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida ou esclarecimento que vocês precisarem, vocês podem encaminhar um e-mail para o e-mail do estágio da administração. Outro ponto importante, sempre que vocês forem entregar documentação para admissão, relatórios, rescisões, conferem a página do DAGE sobre o estágio, porque lá tem um checklist com todas as orientações corretas. Porque senão a gente tem um retrabalho de fazer as orientações e vocês acabam entregando documentação incompleta ou incorreta. Então, sempre confiram a página do DAGE para que a gente tenha sempre um trabalho com toda a entrega de documentação correta, sem retrabalhos.